Olá, amados e amadas. Aqui foi onde eu cresci, vindo de lá das roças, como criança, onde que eu não muito me adaptava a conviver na roça. E foi aqui, nesta casinha aqui, essa casinha rosa aqui, era a casa onde que meu tio morava. E aquela outra casa ali, cor de laranja, com esse carro branco, era a casa da minha avó, onde que eu me sentia bem acolhida e eu queria estar o tempo todo do lado da casa da minha avó. Essa outra casa aqui é uma casa do outro lado da rua, que era uma senhora que morava aqui na época de quando eu era criança. A gente brincava e essa senhora, ela viveu durante 100 anos. Era uma pessoa maravilhosa que se chamava Vida. Bom, pessoal, e aqui era onde que eu tive uma infância feliz todas as vezes que eu vinha da roça para cá. E era aqui o meu ambiente de felicidade. Era neste lugar aqui que eu encontrava a paz. Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade na minha jornada, na minha trajetória de vida, foi aqui na época em que eu morava com minha avó, ainda com 12 anos de idade, era todos os dias à tarde esse percurso de vir aqui para o quilômetro na BR-101 para trazer uma alimentação todos os dias à tarde. Era essa trajetória de vida. Eu pegava a minha bicicleta e vinha para essa trajetória, onde que não foi fácil, foi desafiador, mas eu não desisti. Era aqui na BR-101 de Eunápolis, Bahia, que eu cresci, que eu me desenvolvi. E essa história não acaba aqui. Vou estar trazendo mais passagem da minha história de vida logo aqui. Oi, pessoal, aqui é um pouco da minha história da infância, onde eu vivi, que era nesta casa aqui. Essa casa na época era uma casa de tábua. Na verdade, algumas casas aqui era casa de tábua. Aqui era um terreno e aqui era onde eu vivi a minha infância. A minha infância até os 10 anos de idade. Após os 10 anos, onde que eu fui morar com a minha avó. Onde eu saí, peguei, arrumei as minhas coisas e fui contar a minha avó. Então, aqui onde começou essa minha jornada, a partir dos 10 anos, eu tenho uma clareza e crescimento. Olá, pessoal, aqui é o Moisés Reis, onde que eu morava. Aqui é a rua Terceira, Travessa Domingos Reis. E eu morava aqui nesta casa aqui. Esta casa na época era uma casa, ela não era assim. Ela tinha um barrado verde, branco e a porta verde. Aqui na frente tinha uma árvore, tinha um banco. E foi aqui que a minha jornada quando eu completei 15 anos, que eu comecei a empreender no design de unha. Aqui onde que começa a minha trajetória de vida, com alguns vizinhos aqui. E daqui eu fui. Claro que não foi fácil, foi durante alguns anos. E se vocês querem saber mais, a minha história ela não para aqui. E logo vou estar complementando mais lugares onde que eu comecei o meu desenvolvimento. Dando continuidade, pessoal, aqui é a igreja Nossa Senhora Aparecida, que onde tudo começou. A minha espiritualidade de fé, na época de grupo de jovens, aos 16 anos, quando começou a despertar em mim a vontade de conhecer Jesus, saber o que Jesus passou
que ele sofreu. A partir daqui foi o meu desenvolvimento, a caminhada de fé. Nossa Senhora Aparecida. Aqui foi onde que eu me tornei aquela jovem, onde que dentro da jornada de grupo de jovens eu me tornei secretária. Ali, mesmo calada, eu não sabia muito falar, mas eu escrevia ali dentro do grupo de jovens, e ali antes que a gente ia para os movimentos, para as outras paróquias, quando tinha as quermesses. Então, dando continuidade para mais um complemento da minha jornada, trajetória de vida. Olá pessoal, dando continuidade, aqui é o Gusmão, aqui onde que eu passei um pouco na fase da minha gestação, da minha gravidez. Mas antes da gestação, eu também trabalhei em várias delicatessen, inclusive uma que eu trabalhei, que eu vou estar indo agora mostrar para vocês. E aqui era onde eu percurso todos os dias. Isso era uma organização, um extra, porque como design de unha, para eu conseguir uma estabilidade, eu precisava buscar uma sabedoria, e então eu precisei ir para o mercado de trabalho. E nesse mercado de trabalho foi onde que eu consegui comprar os meus materiais para poder trabalhar, como a cadeirinha de fazer unha, como os materiais, e assim eu fui planejando outros planos. Inclusive, eu não vou postar o local aqui em que eu convivi com essa trajetória, onde que eu tive a minha primeira menina e que hoje ela já está com 16 anos, por respeito e privacidade da família do meu marido. Então, eu não quero ir lá por respeito e privacidade. Então, mas aqui foi o meu local, a jornada. E aqui adiante logo em seguida tem a padaria Delicatessen, que onde que barrigudinha eu ia para o trabalho e voltava. Era o trabalho por escala, às vezes era de manhã, à tarde e à noite. Aqui é a paróquia Santo Antônio, aqui do Gusmão. E nessa trajetória, todas as vezes em que eu me sentia um pouco triste, eu vinha para cá. Só que eu não, assim, teria conhecimentos com a paróquia daqui, as pessoas, mas era aqui onde eu me sentia tocada, onde eu me sentia um conforto dentro de mim, todas as vezes em que eu me sentia triste. Então era aqui sempre o caminho da espiritualidade e fortalecimento. E quando eu achava que eu estava sozinha, e na verdade eu não estava, onde eu estava conectada com o espiritual. Pessoal, antes de eu me tornar mãe, foi aqui nessa panificadora Que Delícia que eu comecei a fazer um estágio, e eu estava terminando ainda o ensino médio, que é o 3º ano. Só que eu consegui esse estágio, e o que acontece? Eu precisei inverter. Eu precisei fazer o estágio à tarde. Eu entrava às 2 horas da tarde e ficava até às 8, 9 horas da noite. E aí eu teria que estudar pela manhã. Então essa era a minha jornada antes de ser mãe. E no intervalo de folga, quando eu estava de folga, eu complementava com o extra, que era o design de unha. Essa é a padaria aqui, Que Delícia, de seu Reginaldo, que eu trabalhei aqui durante 1 ano. E onde que foi um desenvolvimento muito extraordinário. Oi gente, dando continuidade, aqui foi onde que eu desenvolvi o curso de cabeleireira na época. Eu fiz esse curso
foi quase 6 meses. Depois daqui, a gente terminou em uma outra faculdade, mas foi algo transformador, foi algo divisor de águia para o meu complemento. E nessa formação foi quando depois que eu terminei, eu fiquei um bom tempo sem poder trabalhar, porque nessa época eu já estava em outro estabelecimento, de uma outra padaria, que logo em instante eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então foi aqui que eu comecei a minha jornada na minha capacitação de cabeleireira. Bom, meninas, essa é a minha jornada. Trabalhei aqui durante 3 anos aqui, com design de unha, trabalhando em loja, vendendo. E minha filha nessa época estava com 3 anos de idade, mas eu não desisti da realização de sonho, que era empreender e ter meu próprio negócio. Então foi dessa forma. Foi aqui, não é essa loja, na época era a loja Shopping 10. Bom, pessoal, chegou o grande momento que eu queria mostrar para vocês na minha jornada de barrigudinha, onde que eu comecei a trabalhar. Aqui foi 3 anos aqui, o melhor pão da cidade de Eunápolis, o pão e vinho na Delicatessen. Tá, que delícia, panificadora, eu vim pra cá. E aqui foi a melhor história que eu posso dizer, que foi aqui onde que eu me transformei, onde que eu cresci, onde que eu fui para outras unidades, onde que teria a lanchonete, a lancheria, posto Salim. Então aqui foi um divisor de água para mim. Não é uma patroa para mim que foi um excelente gerente. Então todas as dificuldades que a gente passamos foi de crescimento, foi de fortalecimento. Então foi aqui que eu cresci e que nas minhas horas vagas eu me complementava no design de unha. Então só tenho que ser grata a Deus e gratidão. Bom, pessoal, talvez vocês não estejam entendendo ainda o porquê eu estou contando um pouco, passando pelos lugares e contando essa história. Agora eu vou contar para vocês, desde lá da Nossa Senhora Aparecida, porque lá foi o lugar onde eu encontrei Jesus, lá onde eu consegui o meu desenvolvimento, o despertar para nessa caminhada, nessa jornada, de estar perto dele, de estar perto de Jesus. Só que faltava um complemento ainda, que era o amadurecimento desse outro eu, de ser mãe. Era um desejo, mas que isso era a longo prazo, mas que eu tinha total consciência que eu precisava trabalhar, que eu precisava ter meu próprio negócio, que é um sonho, e que é ter uma liberdade financeira. Após 15 anos eu comecei nesse desenvolvimento. O que acontece? Quando eu vim para o Gusmão, foi uma adaptação nova, onde eu não conhecia a comunidade do Gusmão. Todas as vezes que eu sentia necessidade de um vazio dentro de mim, eu ia visitar a Santo Antônio. Quando eu não encontrava lá na Santo Antônio, eu vinha com a minha filha já grandinha, com 3 anos de idade, eu vinha para cá, para Nossa Senhora Auxiliadora. Era sempre os lugares em que eu encontrava a paz, em que eu encontrava o amor, e que eu encontrava algo que era uma conexão muito forte. Só que eu não entendia ainda. Hoje eu entendo que no final dessa gravação eu vou passar para você o resultado disso. Olá, pessoal, esse aqui é um ponto em que eu trabalhei. Eu fui e voltei durante 3 vezes nesse ponto aqui, porque o ponto não era meu, é um ponto alugado. O que eu quero refletir? E que quando eu comecei também, eu comecei no quintal da minha sogra, onde que eu cresci também o meu design de unha, que era um ponto, eu não teria um ponto, e era um desejo ardente dentro de mim, ter um espaço para eu poder atender as mulheres, para eu viver aquele sonho, aquele tão sonhado sonho.
Mas isso quando chegou a época da Covid-19 e quando tivemos que fechar o ponto. Teve um lado bom porque, na verdade, o ponto não era meu, era alugado. E essa proposta foi o bastante para eu entender que a gente precisava cuidar da nossa saúde. E depois tivemos que usar uma outra estratégia para poder nos resguardar. Pessoal, por privacidade e proteção aqui aos moradores, aqui foi onde que eu construí o meu ponto, aqui nessa localidade aqui, para poder trabalhar, onde que eu conquistei com tanto esforço. Mas aquilo que quando não é permitido pelo Senhor, não é para ser. Quando a gente perde algo, é porque a gente não entende. A gente só vai entender depois. E eu não estava entendendo nada. Quando veio a enchente e alagou isso aqui encheu, transbordou de água. Então, a água entrou e acabou com o meu tão sonhado estabelecimento, aquele sonho tão planejado, mas que depois eu fui entender e hoje eu entendo. Hoje eu sei que eu tive que passar por esse processo para entender. Essas duas árvores que vocês estão vendo, essas duas árvores, elas estão, na verdade, 3 árvores de manga. Isso aqui foi uma semente plantada. Olha só, isso aqui foi a gente que plantou. Olha o tamanho desta árvore. Então tudo é um processo. Tudo que se planta, a gente vai colher. Aquilo que a gente colhe. Então não perca a experiência, não perca a oportunidade. Essa é a minha jornada da Graciara Paixão. Sou terapeuta cristã e onde que eu vou contar com profundidade com uma palestra gravada que vou estar colocando lá no YouTube, que é o final desse complemento dessa história, que onde que nasce o poder do empreender e o poder da fé. Aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não vê, mas que é inacreditável quando você trabalha com determinação e consegue alcançar um resultado significativo que vai transformar não a minha vida, mas a vida de outras mulheres em vulnerabilidade, em questão de situação, um problema em que não conseguem resolver. Então não percam essa chance de me chamar para conversar. E eu estou aqui, pronta para te ouvir. Bom, pessoal, e eu quero terminar essa trajetória aqui. Aqui é o Hospital Regional de Eunápolis, onde que tudo eu trouxe uma clareza através da oração e através da fé. O que acontece? Para eu despertar e entender o poder da oração, que traz uma clareza, fazer acontecer, onde eu precisei enfrentar barreiras, confrontos entre situações difíceis em que o homem, na suposição entre homens e mulheres, mas sobre a questão da força, a força braçal, que a gente não consegue. É nós determinar que é através da oração constantemente, que é ter resiliência e orar e esperar. Só que quando eu comecei a fazer essa oração, eu não estava concentrada naquilo que eu precisava. Eu estava fazendo de qualquer jeito, porque eu não teria total entendimento em relação a isso, esses conhecimentos. Então, houve-se uma falha, porque nós somos seres humanos, pode acontecer com você, pode acontecer com os profissionais, e é esse o julgamento, às vezes as pessoas julgarem. E não estamos aqui para serem julgados, porque somos pecadores
e a gente erra. Mas quando o profissional ele erra, todos vão em cima, né, para querer justiça, para querer resolver a situação, problema. E quando eu entendi que aquela situação, aquele homem não poderia resolver, que eu teria que ir para os pés do nosso Criador, do nosso Pai Jesus, e pedir para que Ele pudesse trazer uma solução. E é justamente sobre a nossa mãe espiritual, sobre Nossa Senhora. E ela vem ao nosso encontro. Quando a gente sabe pedir, quando a gente pede, quando a gente entende quais as nossas necessidades. E ela veio ao nosso encontro. E ela leva até o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, foi bem na época da Covid-19, que quando muitas pessoas passando por perdas de familiares, então eu quero trazer para vocês que foram de 7 dias com erro, mais 7 dias com acertos, e através desses acertos eu pude encontrar Jesus através da fé. Talvez vocês não estejam entendendo, ou talvez vocês ainda não tenham esse entendimento. Mas quando eu entendi que Jesus ele me estendeu a mão, e eu entendi que foi através dele, de eu não desistir, da continuidade, que ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Então não percam a esperança, não percam a chance que a tua história de vida talvez seja uma trajetória de propósito para trazer uma solução ao problema, para poder salvar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então hoje, agraciada de tudo isso que eu contei, de toda essa trajetória de vida, hoje eu sou a Graciara Paixão, sou terapeuta cristã no desenvolvimento humano de mulheres na capacitação. Então não tenham medo da mudança e venha viver o novo.